E na Arena MRV deu Galo. Galo embalado neste Campeonato Brasileiro. 2-1, Vitor Hugo Scarpa. Os gols do Galo. Julimar para o Furacão. E ele analisa esse jogo. Quem traz todos os detalhes da vitória do Galo é o comentarista aqui da Itatiaia, o nosso Edu Panzi. Pois é, o Galo ganhou mais uma, hein? A segunda seguida em casa contra a equipe do Atlético Paranaense. Venceu a Chape lá na Arena Condá. E hoje venceu o Furacão. 2-1. Com gols de Vitor Hugo no primeiro tempo, aos 5 minutos, e Gustavo Scarpa aos 35 da segunda etapa. O Julimar, aos 42, já no final do jogo, diminuiu para o Furacão. Placar final, ótima vitória do Atlético. E aí, Hugo, Vinícius, Andrade, vamos falar um pouquinho da atuação do Galo, né? Um primeiro tempo muito bom. A gente falou do gol do Vitor Hugo aos 5 minutos, mas fato é que o Atlético criou o suficiente para marcar pelo menos 2 ou 3 gols, né? Não fosse o Santos, goleiro do Atlético Paranaense, fez uma defesa espetacular no primeiro tempo. A zaga do Atlético Paranaense também, rebatendo algumas bolas, alguns chutes do Atlético de dentro da área, da entrada da área, que poderiam ter sido resultados em gols. Ou seja, o Galo criou muito, né? E aí, até um tema pro Vini abordar também, a mudança de modelo de jogo desse Atlético do Barba pro anterior, né? Hoje o Galo é um time muito mais vertical, joga em transição, contra-ataque, recupera essa bola no campo de defesa com poucos toques, já chega à área adversária, ou seja, o Atlético não fica com preocupação de ter posse de bola ou de circular essa bola. Ele quer ter a bola, mas tentar agredir o adversário o quanto antes. E aí não tem o que é o certo, o que é o errado. Tem o que funciona melhor. E esse modelo de jogo do Barba tem funcionado melhor, né? O Atlético tem algumas vitórias já nos últimos jogos. Venceu o São Paulo, venceu o Chape, venceu o Furacão. São 3 vitórias nos últimos 4 jogos. E o jogo em que foi derrotado para o Fluminense, o Atlético foi superior ao adversário, né? Basta recordar aquele jogo do Maracanã, o Galo criou mais, foi melhor que o Fluminense e merecia ter vencido. Agora, alguns pontos de atenção, Hugo Sérgio. Por exemplo, na Arena Condá, o Galo foi muito bem no primeiro tempo, mas teve uma queda de rendimento na segunda etapa. Queda física, talvez tenha sentado no resultado, né? Se acomodado na partida, e aí tomou um sufoco da Chape. Mas é que já tinha resolvido o jogo no primeiro tempo e acabou fazendo 4-0 na reta final. Contra o Furacão sofreu mais. Segundo tempo, o Atlético Paranaense voltou melhor com as mexidas do Helma, fez 3 mexidas no intervalo e o Galo sofreu. Sofreu bastante até o Barba começar a fazer as alterações. Aí reequilibra o time, deixa o Atlético com um time com maior poder de cadenciar a partida, ficar mais com a bola. E aí o segundo tempo ficou equilibrado, o Atlético faz o 2-0 com Scarpa, contou com um pouquinho de sorte, né? A bola desviou no Aguirre e acabou matando o goleiro Santos. E o Atlético Paranaense diminuiu com gol de bola parada. Aliás, muito tempo que o Galo não tomava gol de bola parada, hein? Voltou a sofrer no escanteio batido e o gol do Julimar pro Furacão. Então foi um primeiro tempo de novo bem superior ao segundo do Atlético. Ponto de atenção e que precisa ser trabalhado. O Galo tá oscilando nas partidas, o que eu acho normal, né? De uma equipe que ainda está em início de trabalho do técnico Barba. Mas o melhor de tudo foi unir de novo. Bom desempenho do primeiro tempo, da reta final do segundo tempo, com mais um ótimo resultado. 2 vitórias seguidas desse Galo que venceu o Furacão. 2-1, Hugo. Um abraço. O Barba chega num cenário em que o Atlético sofria muitos gols, não passava nenhuma segurança na defesa. E a primeira missão dele foi consertar o sistema defensivo. E ele consegue fazer isso. O Atlético hoje é um time muito menos exposto. Os volantes protegendo mais a zaga, o time mais comprometido na marcação, e aí eu não estou falando só dos zagueiros, laterais e volantes, mas desde os atacantes. Tem que correr, tem que marcar, a gente vê até o Hulk mesmo dando bote, às vezes para tentar roubar a bola ali no meio de campo, e esse foi o primeiro passo. Primeiro passo bem executado, concluído com sucesso. E o outro passo era o Atlético ser mais produtivo, ter mais volume lá na frente. E tem conseguido também. Ainda não está num cenário perfeito e nem era de se esperar que estivesse porque o tempo de trabalho ainda é pequeno, mas é notória a evolução do Atlético. O time consegue criar mais. E como o Panzi chamou a atenção,
num modelo diferente do que era com o Sampaoli. Com o Sampaoli, ele queria muita posse de bola, o Atlético sempre tendo a bola e o domínio da partida e se instalando no campo do adversário, mas muitas vezes isso trazia desequilíbrio porque deixava o Atlético exposto. Um Barba é um jogo mais vertical. O Atlético rouba a bola e parte para cima. Ele não faz questão de ter a bola sempre. Muitas vezes o Atlético ele controla o jogo sem a bola. E isso foi muito perceptível no primeiro tempo contra o Atlético Paranaense, em que o Atlético não sofreu, muitas vezes recuando um pouquinho, deixando o Atlético Paranaense com a bola, mas sem precisar deixar a sua defesa exposta. Então, é um time que está em evolução, dá para dizer que são 4 bons jogos. Eu coloco também a partida contra o Fluminense, que o Atlético perdeu, mas que foi superior e ainda tem margem para evolução. Essa que é a melhor notícia, porque o Atlético já tem jogado bem, tem conseguido resultados importantes, mas ainda a gente percebe que tem muita margem para evolução. E, finalmente, o Galo conseguiu 2 vitórias consecutivas, algo que não acontecia há muito tempo. E quando resgata a confiança, meu amigo? Isso é fundamental. Fundamental, porque o time passa a sofrer menos gols. Isso dá mais confiança também para os atacantes fazerem o trabalho deles. E aí os gols saindo, as vitórias chegando, isso aumenta de fato a confiança, vai criando mais casca, mais sintonia com a torcida, que começa a confiar mais no time. E então o Atlético retomando esta confiança no momento importantíssimo da temporada, que agora começa a competição sul-americana, começa a Sul-Americana para o Atlético, daqui a pouco Copa do Brasil, no meio disso tudo o Campeonato Brasileiro, em que o elenco agora passa a ser muito mais exigido. O Galão da Massa que conseguiu, depois de vários meses, 2 vitórias seguidas. A última vez havia sido em novembro do ano passado, quando bateu na sequência Bahia e Sport Recife. Desta vez, com a vitória de ontem sobre o Atlético Paranaense, o Galo já tinha goleado a Chapecoense no meio de semana passado. O técnico Barba Domingues comemorou bastante o desempenho do time, a evolução coletiva, já que algumas peças estão evoluindo também individualmente, por conta de uma melhor estabilidade, em busca do equilíbrio. É o que o torcedor do Galo quer e principalmente o técnico atleticano. Sem tempo para comemorar, 2 jogos bons no Brasileirão, agora tem a estreia na Copa Sul-Americana. O Galo viaja amanhã à tarde rumo a Valência, cidade do interior da Venezuela, palco do jogo contra a Academia Puerto Cabello. Na quarta, 11 horas da noite. É o horário do jogo para o Galão da Massa. E o técnico Barba Domingues sinalizou que pode sim fazer alterações, já que o Brasileirão hoje é a prioridade. Nesse momento, alguns jogadores que estão atuando menos poderão jogar lá na Venezuela. Os atletas que estão fora, Minda com uma lesão muscular, o Júnior Alonso com tendinite na coxa e o volante Patrick, que teve uma lesão mais grave no joelho e terá que passar por cirurgia. Tá fazendo a diferença no Galo, nesse novo formato, metodologia diferente, e o torcedor tá gostando bastante, né, Vini? Porque ele tem resgatado essa sintonia entre torcida e time, e isso só acontece com as vitórias. Tem conseguido agora, nesses últimos jogos, aliar desempenho com resultado. O Atlético venceu a Chape atropelando, fazendo placar elástico. E o jogo contra o Atlético Paranaense, o que a gente até discutia aqui essa semana, se o Barba iria utilizar a mesma escalação contra a Chape. Ele não utilizou. De forma inteligente, porque são níveis de adversários diferentes. Imagina o Atlético hoje apenas com um volante, apenas com Tomás Pérez. Talvez teria sido uma estratégia ruim, um time mais exposto, e aí ele coloca o Tomás Pérez ao lado do Alan Franco, abre mão do Bernard para iniciar a partida, mas em compensação ele libera mais o Vitor Hugo, que para mim foi o nome do jogo. Então a gente vai se acostumar também que cada jogo é uma estratégia, principalmente a partir de agora, que o bicho pega, porque tem sequência pesadíssima de jogos. O Atlético nesta semana já tem a Sul-Americana, e depois já é retorno para o Campeonato Brasileiro, daqui a pouquinho o Atlético estreia na Copa do Brasil, e ele vai precisar de elenco. Hoje o Barba olhou para o banco, ele tinha ótimas soluções. Ele tinha o Gustavo Scarpa, ele teve o próprio Bernard, o Cassierra que está retomando aí, está tentando buscar o ritmo. Ele ainda vai poder contar daqui a pouco com o Alexander, com o Lianco que está retornando, com o Maicon que vai voltar. Então o elenco está encorpando e ele vai precisar rodar o time sem perder a qualidade. Isso que é o mais importante.
A massa atleticana feliz da vida, o Galo conseguiu vencer a segunda consecutiva no Brasileirão, o que não acontecia já há algum tempo, desde novembro do ano passado, quando o Galo naquela oportunidade bateu o Bahia e o Sport Recife. Agora, com o time comandado pelo Barba Domingues, vieram as vitórias diante da Chapecoense e agora, hoje, diante do Furacão, do Atlético Paranaense. E o Galo subiu, hein? Na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, agora mais próximo do G4, que é o objetivo do Galo nessa temporada, chegar no grupo de times classificados à Copa Libertadores do ano que vem. Então, o Galo fazendo o dever de casa, são 3 vitórias seguidas em seus domínios na Arena MRV. O pensamento já se volta para o duelo de estreia da Copa Sul-Americana. Na quarta-feira, o Galo viaja na terça à tarde rumo a Valência, interior da Venezuela. O adversário na estreia é o Puerto Cabello. O jogo na quarta às 11 horas da noite, no horário do apito final, hein? O Galão da Massa em campo para vencer mais uma. O time aumentando aí a sua confiança jogo após jogo. Tirando a chave agora para a Sul-Americana, Vini. O Atlético vai ter que usar com inteligência a Sul-Americana. Eu não acho que o Atlético vai utilizar a força máxima. É impossível, Hugo, você manter o mesmo nível de atuação, você não tem uma queda física e técnica se você usar a mesma formação, força máxima em todas as competições, até a pausa para a Copa do Mundo. Mas eu acabei de dizer, o Atlético hoje tem um elenco mais encorpado, principalmente com os atletas que retornaram de lesão. E é uma primeira fase da Sul-Americana que o nível de adversário permite ao Galo jogar como uma equipe alternativa. Aí você vai falar, mas ano passado o Atlético passou aperto num grupo que também era fácil teoricamente. Mas passou muito mais por conta do Galo do que dos adversários. De novo, é um grupo acessível. O Atlético ele tem a responsabilidade maior de avançar sem sustos, mesmo com um time que não seja 100% titular. Então, para mim, o foco tem que ser Campeonato Brasileiro, priorizar sempre os jogos do Brasileirão e na Sul-Americana e também conquistando as vitórias, os bons resultados, mas com um time diferente. O destaque final do Atlético, Cláudio Rezende. O Galo, após a vitória diante do Atlético Paranaense, não tem tempo para ficar comemorando. Já tem reapresentação do elenco na manhã desta segunda-feira, ainda um treinamento na terça cedo e a viagem rumo a Valência, interior da Venezuela, em voo fretado às 2 horas da tarde na terça, com chegada prevista para as 8:30 da noite. Tem uma parada técnica da aeronave em Manaus, depois no interior da Venezuela. Para esta partida, são algumas baixas que o Atlético informou de jogadores que voltaram de suas seleções com problemas físicos. O atacante Minda, com uma lesão muscular, está fora. O Júnior Alonso com tendinite na coxa também não deve viajar. E a mais grave, a lesão do volante Patrick, que sofreu ruptura do ligamento lateral do joelho e vai ter que passar por cirurgia e vai ficar fora vários meses. Aquele abraço e uma ótima semana pra você, Vini. Valeu demais, Hugo. Forte abraço. Até a próxima. Eu fico por aqui. Esse foi o apito final. Aquele abraço. Fui. Fala, massa. Muito bom dia. Finalizando mais um vídeo aqui do canal. Espero que a notícia tenha sido relevante para todos vocês, tá bom? Já deixa o like antes de sair do vídeo para dar aquela força pro canal, tá bom? E muito obrigado aí pela sua companhia mais uma vez, tá? Para quem tá chegando, seja bem-vindo, você que não conhece o canal, tá bom? Esse canal aqui é do Galo, notícia todos os dias, só do Galão, de domingo a domingo, pós-jogo para vocês, os melhores cortes, direto ao ponto, sempre para vocês estarem informados o mais rápido possível, tá bom? Sem enrolação. Então, eu vou deixar meu convite aqui para vocês, tá? Para vocês estarem se inscrevendo no canal, ativando o sininho de notificação, que é importante, para você não ficar de fora de nada que sai aqui no canal. E também peço a vocês o like de vocês, tá? O like vai ser muito importante pra gente, que o canal só tende a crescer cada vez mais. E também quem puder tirar um tempinho para estar compartilhando o vídeo com os amigos, ajuda demais o canal também a crescer, tá bom? Então, mais uma vez, obrigado a todos. Fiquem à vontade que esse canal aqui ele foi criado para vocês, tá bom? Então, a gente atende a toda a torcida atleticana. Então, fiquem à vontade que esse canal foi feito para vocês. E eu agradeço demais aí a vocês pela preferência que vocês dão ao canal, tá? Por vocês estarem se inscrevendo no canal, por vocês sempre estar aí presente com a gente e participando, deixando a sua opinião em relação a tudo que falam aí no canal. Então, muito obrigado aí por tudo, tá?
nós não chegaríamos onde nós estamos hoje sem vocês. Então, é isso. Só tenho que agradecer cada vez mais por vocês dar preferência a esse canal. Então, eu vou ficando por aqui. Surgiu notícia, a gente volta e coloca aqui pra vocês, tá bom? Um forte abraço a todos, massa. Tamo junto. Valeu.